Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, a poderosa RTX 4090 chegou ao mercado e os testes mostram ela como sendo um monstro, de fato trazendo ganhos bem expressivos quando comparadas com a RTX 3090. Mas aquelas promessas que na verdade eram boatos que saíam em sites e canais sensacionalistas que mencionavam um desempenho 4 vezes maior e outros devaneios assim, a verdade é que vai ter vai aparecer o pessoal, os Nvidia lovers, que vão falar: Mas os testes estão mostrando que de fato chega a 4 vezes mais desempenho. sim, até chega, mas não esquecem de mencionar que é por causa do DLSS 3.0. Sim, pessoal, o assunto desse vídeo aqui vai ser o DLSS 3.0, que promete 4 vezes mais FPS, né? Mais frame rate, no caso. E nesse vídeo aqui eu não vou me aprofundar sobre o funcionamento do DLSS 3.0. Tá difícil falar isso, né? Eu vou tentar, assim, explicar de uma maneira mais simplificada possível, mas se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado, digam aqui nos comentários. E por sinal, aqui no canal tem um vídeo onde eu me aprofundo um pouco ou mais, enfim, mas de maneira bem didática, sobre o FSR, o DLSS 1, DLSS versão 2, que vocês podem ver no card que está aqui desse lado aqui. Basicamente falando do DLSS 3.0, a IA, no caso a inteligência artificial, ela refaz 7/8 dos pixels que são mostrados na tela, ou seja, de cada 8 pixels, 7 são formados, são refeitos, no caso, pela IA. Além também que a inteligência artificial permite, no caso, possibilitar até o dobro de desempenho da taxa de quadros em situações onde a CPU, que é onde a CPU, no caso, que é a limitadora da taxa de quadros. Aquela famosa palavra que eu odeio, gargalo, vamos dizer assim. Então, o DLSS 3.0 também tem essa característica de poder, vamos dizer assim, contornar o gargalo de CPU. Conforme eu mencionei antes, eu não vou aprofundar, mas estas são algumas das coisas, algumas características que estão trazendo 4 vezes mais frames. Claro, quando comparado com um DLSS desligado, isso tem que ficar bem marcado. O grande ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que, querendo ou não, assim, ó, nós temos sim uma escalada no ganho de desempenho utilizando essas tecnologias, seja o DLSS ou até mesmo o FSR. Mas a grande verdade é que existe um temor que eu tinha já há algum tempo e que eu vinha expondo, alertando, trazendo aqui no canal, qual é que é esse temor? Que o uso dessas tecnologias não tem como atualmente e para o futuro o objetivo de ajudar o jogador a conseguir extrair um pouco mais de desempenho da sua placa de vídeo mais mirradinha, aquela plaquinha de vídeo já mais velhinha e tal. Ou seja, não está tendo tanto esse intuito. Se num primeiro momento o atributo seria esse, trazer uma longevidade para as placas de vídeo, a questão é que a indústria, sim, ela está forçando para que o uso dessas tecnologias seja o novo padrão. Traduzindo, para você jogar de verdade, ter o máximo desempenho do jogo, você tem que usar o recurso. Isso é o que parece que a indústria está querendo impor. Em outras palavras, ao invés de melhorias no hardware bruto de fato, a indústria está percorrendo, ela está buscando outros caminhos e fazendo você acreditar que isso sim é o melhor. A Nvidia vem martelando já há muito tempo e vários grandes canais compraram, ou será que foram comprados, por essa ideia de que a imagem em 4K com o DLSS ativo, ainda mesmo nas suas versões anteriores do DLSS, que a imagem seria melhor do que no 4K nativo. Olha só, isso aí, foi muito falado isso. Só que assim, pessoal, Não, não e não, não. isso não é verdade. Claro que o trabalho feito, no caso, focando, vamos voltar aqui para o DLSS versão 3.0, o trabalho que ele faz é muito bom. É assim, ó, é notável o que ele consegue fazer. Mas ele apresenta, em alguns casos, alguns problemas, como falta de nitidez, um efeito blur, ou até mesmo falhas na composição dos pixels de alguns objetos que estão na tela. Onde, assim, ó, literalmente parece que a IA não sabe muito bem o que fazer e acaba simplesmente, vamos dizer assim, sumindo com o objeto da tela. Mas assim, ó, mas são coisas que na maioria das vezes
E também, assim, ó, pode-se dizer que até, acho que a maioria dos jogadores não vão se incomodar com esses detalhes, com essas anomalias, vamos dizer assim. E eu acho até que a palavra correta não é nem se incomodar, mas eu acho que na realidade é perceber de fato, que enfim, que tá rodando em altos frames, em altas taxas ali, a pessoa um pouco nem percebe esses detalhes, vamos dizer assim. Mas assim, pessoal, eu lamento informar que em jogos competitivos o DLSS 3 vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Eu assim, ó, com toda essa questão, com essa tecnologia, eu sinceramente eu percebo que o intuito real é provocar uma mexida no mercado de monitores, fazer o pessoal trocar os seus monitores. Pois assim, ó, lembrem-se, quem aqui já acompanha o canal deve lembrar, vai relembrar do que eu vou falar agora. Tem um detalhe interessante. A produção de smartphones e de televisores foi reduzida. Não por questão de falta de chip, não tem nada a ver com isso. É porque realmente as pessoas estão consumindo menos. A projeção foi menor do que a esperada. Então, por exemplo, a Samsung e outros fabricantes, a LG, reduziram suas produções, seja de smartphones quanto de televisores. Então, o que acontece? O mercado de telas vai ter que escoar para algum lado. Os fabricantes de tela vão ter que produzir, vão ter que achar algum mercado para manter suas produções. E eis então que eu já vi uma coisa que eu vinha falando, o mercado de monitores deveria ficar aquecido. E só que assim, ó, para aquecer mais, tem que se estimular o consumo das pessoas, né? E lembrem-se de outro detalhe, que nessa indústria gamer, assim como em todas as outras, as empresas, todos os segmentos, vamos dizer assim, de uma indústria que formam uma indústria, eles andam de mãos dadas. Mas assim, ó, eu não sou contra essa tecnologia, eu não sou contra a DLSS, nossa, meu Deus, eu sou hater da DLSS. Não, eu acho que essas tecnologias como DLSS ou FSR, elas fazem um trabalho muito bom. E de fato, no primeiro momento, elas estavam prometendo uma maior longevidade, no caso, para as placas de vídeo. Vieram meio que desenhando essa proposta de uma certa maneira. Muita gente, assim, comemorou por esse lado. Só que o problema é que eu acho que essa tecnologia, como eu expliquei agora ao longo do vídeo, ela está sendo utilizada de uma maneira errada e como eu falei, vai se tornar um requisito obrigatório pelo andar da carruagem. E eu, sinceramente, eu torço para que não chegue o dia em que essa opção de ter que deixar o DLSS, enfim, seja lá qual versão ativo, até mesmo FSR, que essa opção não suma dos jogos. Que seja possível deixar desabilitada essa opção. Porque eu prefiro o desempenho do hardware bruto. Mas aí, pessoal, o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, coloquem suas opiniões sobre essas tecnologias, se de fato faz sentido isso que eu falei agora, se é só comemorar ou se a gente tem que se preocupar mesmo. Digam aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!